Dona Ana Beatriz e Sr. Felipe, vocês já estão na igreja há um bom tempo, mas tudo mudou quando vocês começaram a praticar a fé que era ensinada aqui no Ministério Mudança de Vida. Exatamente. Eu cheguei primeiro, através da minha tia, no Ministério Mudança de Vida no final de 2016, por uma situação que eu precisava. E busquei, logo depois de alguns meses, o Felipe veio também para o Ministério Mudança de Vida. A gente gostava bastante. Fomos vivendo um pouquinho da glória de Deus, mas a gente nunca, de fato, tinha entendido qual era o significado real de Deus na nossa vida, né? Ouvíamos a palavra, mas aos poucos o ministério foi nos ensinando. Mas quando a palavra não é o bastante, Deus acaba mexendo um pouquinho nas circunstâncias, né? Então, em 2017, vivemos algumas coisinhas, situações, desafios, passamos, mas nada tão relevante quanto o que estamos vivendo hoje, depois que passamos a, de fato, honrar a Deus como deve ser honrado. Em 2018, o senhor teve uma situação, né, na família, e isso despertou vocês para realmente pegar firme e começarem a praticar a palavra. Isso, eu tive uma situação bem chata em 31 de dezembro de 2018, né? E aquilo me tocou muito e no ano de 2019 eu cheguei bem arrasado, quem até me recebeu foi o Bispo Pedroso, né? E me ajudou muito porque eu queria desistir disso, eu não queria, né, buscar por isso, mas consegui, né, ser perseverante e buscar sobre isso mesmo. Muita luta, né, mas aí depois até consegui já ajudar o pessoal, entrei na parte do estacionamento, né, fui ajudando todo mundo. Gostei, isso aqui é um lugar maravilhoso, mas foi muita luta, mas consegui ser perseverante e deu tudo certo, graças a Deus. Depois dessa luta, dessa espera, 2019 foi um ano que vocês realmente despertaram e de lá para cá vocês têm vivido coisas maravilhosas. O que tem acontecido na vida de vocês? Sim, essa situação que ele comentou foi um risco no chão para nós. Em 2018 foi um ano de muitos desafios, mas foi um ano de plantio e a gente não desistiu. Foi um ano muito difícil, não foram muitas colheitas, foi muito plantio. E aí, em 2019, fizemos Painel dos Sonhos como nunca havíamos feito. 2020 até melhor, graças a Deus, mas 2019 foi um ano de muita conquista já. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, tocar pessoas em outros países. Fiquei muito feliz, muito edificada, levar pessoas para a igreja em outro país, de pessoas que tinham passado situações que eu passei no passado. Muito sofrido questão familiar, e eu vi que Deus me colocou naquela casa porque aquela pessoa tinha passado o que eu passei e ela precisava ouvir o que eu tinha para falar. E no último dia, quando eu estava para ir embora, eu falei para ela que eu ia para a igreja, foi na sexta-feira da Paixão, e ela me acompanhou. Então voltamos, almoçamos juntas e ela está bem, falo com ela até hoje. Fiquei muito feliz desse plantio que Deus me permitiu fazer. E aí, logo depois eu voltei, Deus tocou comigo, tocou no meu coração com relação a crescimento profissional que eu vinha pedindo há um tempo para Ele. Vinha plantando, honrando, foi um testemunho lindo que eu dei há um ano, um pouquinho mais de um ano atrás, graças a Deus. Honrei Deus nas situações que Ele me colocava no trabalho. Lutei muito, sofri muito, mas sempre com muita honra, porque eu sabia que aquilo tinha sido Deus que tinha me dado. Então, Ele me honrou também. E hoje eu estou no emprego dos meus sonhos, no melhor lugar que eu poderia estar, na melhor área que eu nunca imaginei estar, assim, que eu sonhava 8, 9 anos atrás, eu imaginava que nunca fosse para mim, mas eu nunca desisti. Um testemunho maravilhoso que foi nos 52 dias de 2019. No último dia dos 52 dias, tinha tudo para dar errado, tinha dado errado, a vaga tinha sido fechada, eu já tinha passado por tudo, a vaga tinha sido fechada, eu quase que não vim no último dia do propósito, eu vim, a bispa pediu pra gente passar no altar que ela ia nos ungir, eu passei com o celular aberto com um e-mail de que a vaga já tinha sido congelada, que não ia dar certo, e eu saí daqui completamente confiante. 2 dias depois, tudo virou e graças a Deus, hoje eu já completei um ano de empresa. Então, 2019 foi um ano maravilhoso e só nos deu mais força para continuar plantando cada vez mais. Viramos o ano de 2020. Logo no início do ano, final de 2018, eu descobri uma doença nas minhas córneas.
E durante o ano de 2019, Deus me falava para eu buscar por isso, mas eu não queria, eu escondia esse problema, né, de mim mesmo. E no início do ano, no início do propósito de 2020, Deus falou comigo no segundo domingo de que eu deveria buscar por isso. Não adiantava eu fugir disso. Que Ele queria passar aquela mensagem através de mim para mais pessoas. Então eu busquei, sem ninguém saber, fez o que tinha que ser feito, corri atrás, e em menos de um mês Deus me deu notícias maravilhosas e em nome de Jesus eu tô curado. Logo depois veio a pandemia. E quando a pandemia entrou, vocês se viram numa situação também um pouco complicada, mas tiveram uma ideia que abriu novos horizontes, novas portas para vocês. Isso, eu faço massa desde 2008, né? E aí a gente chegou a pandemia, né? A igreja estava fechada, então a gente falou, vamos fazer o nosso pão da Santa Ceia, né? Então a gente foi, e eu sou muito sistemático com ingredientes, né? Então eu só uso tal marca, eu nunca mudo, né? E nesse dia que eu ia fazer o pão da Santa Ceia, eu não achava os ingredientes, e aí eu achei em cada um lugar, parece que Deus preparou assim todos os ingredientes perfeitos, né? E foi o melhor pão que eu fiz até hoje, sem dúvidas, né? E aí a gente despertou, porque eu fazia um pão tradicional recheado, né? É uma receita italiana, né? Vindo de família, e a gente despertou, falou, a gente pode começar um negócio, né? E a gente fez um teste e tudo, até ela entrou num grupo lá e a moça queria um pão recheado, alguma coisa salgada no dia. E aí a gente falou, é hoje, vamos começar e vamos dar o primeiro passo, não desprezar os pequenos começos, né? E a gente deu certo, a moça gostou, adorou, foi o início de tudo, assim. E hoje a gente manda, o que a gente chama de chambota, né? A gente manda chambotas para abençoar o pessoal, porque quando eu faço a receita, eu coloco um gotinho do azeite consagrado, né? Declaro que a massa cresça, declaro que faça bem a quem vem ingerir, né? E que vem abençoar a pessoa que vem receber esse alimento mesmo, né? Então a gente vem sendo cada vez mais abençoados aí, a gente vem... Às vezes a pessoa está com depressão e a pessoa, vou mandar para ela se alegrar um pouco. Então é gratificante, sabe? Você saber disso e saber que está fazendo bem para as pessoas, levando um alimento abençoado, né? Ainda bem, graças a Deus. E foi assim que vocês iniciaram um negócio nesse ano, abençoando pessoas, e Deus abençoou vocês também, vocês conquistaram o apartamento de vocês. Sim, com certeza. Logo no início do ano também, no início logo da pandemia, eu recebi uma proposta para dar aula na universidade. Eu tinha feito uma pós-graduação anos atrás, nunca dava certo, passava ano, entrava ano, não dava certo. Aquele ano deu certo. Logo quando eu entrei, eu creio que eu dei aula 3 semanas e logo veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, tudo junto, como a gente vai lidar com tudo isso? E foi maravilhoso, porque eu já estou aí quase um ano, né, lecionando na universidade. E eu senti muito Deus falar conosco isso. Vocês vão dar conta de tudo, porque isso tudo é para vocês levarem o meu nome para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, lidamos com isso também. Como ele falou, foi na Santa Ceia de abril que começou tudo. O primeiro teste, que foi a primeira venda, foi na Sexta-feira da Paixão. 1 ano depois de que eu tinha voltado do intercâmbio, levado a pessoa para a igreja. Assim, Deus trabalha nos mínimos detalhes, assim, até em datas mesmo, né? Para nos trazer a memória sempre de onde Ele nos tirou e de tudo que passamos. Na Santa Ceia de maio, nós já tínhamos vários clientes. E aí a bispa comentou que ela nunca tinha recebido tantos testemunhos de pessoas que haviam comprado casa própria. E nós estamos juntos há 10 anos, nós fizemos em abril. E aquilo nos despertou, mas aquilo era um sonho muito distante. Nós tínhamos colocado um apartamento no projeto, no painel dos sonhos desse ano, mas era muito longe, era muito distante, a gente nunca imaginava. E aquilo nos despertou, um mês depois de que tudo começou. E a gente falou, não, vamos buscar, vamos começar. E o mundo falando o contrário, né? De que tudo era péssimo, mas a gente buscou. Na Santa Ceia de junho, nós já estávamos com o contrato assinado. Na Santa Ceia de julho, com o financiamento aprovado. E aí, quando nós assinamos o contrato do apartamento, a gente não encontrava nenhum banco que pudesse financiar o valor que a gente precisava. E a gente, por um momento, pensou, será que não é para nós? Será que a gente tem que voltar atrás? E aí a gente jejuava e orava e Deus confirmava cada vez mais e tudo mostrando o contrário de que não era para nós.
E aí, numa quarta-feira, eu estava dando aula, ele veio para a igreja e ele ficou orando. Acabou a minha aula, eu entrei no banco, coisa que eu nunca fazia, sem ser pelo celular, né? Entrei pelo computador. Tinha uma carta de crédito do banco que tinha me falado que a gente não tinha aquele valor. E tinha uma carta no valor exatamente que a gente precisava. No dia seguinte, nós mandamos para o banco. Olha, tem uma carta de crédito nesse valor. Vocês falaram que não tem. Eles falaram, mas não tem. Eles não sabem até hoje de onde veio essa carta de crédito, mas a gente sabe. Então, e não só... E aí o valor da documentação, que é um pouco alto, a gente ia pedir emprestado, a gente já tinha conversado, mas a gente não estava feliz com essa situação, porque o justo, ele não pede emprestado, ele empresta. Ele dá, na verdade. E Deus nos abençoou não só com o valor que a gente precisava, mas inclusive o valor da documentação a gente não sabe explicar, a gente olha para a conta e não sabe explicar, a gente pagou a documentação e conseguiu financiar também o valor da documentação, que agora está voltando para as nossas mãos para nos ajudar na reforma. E logo no início do ano eu creio que isso foi um plantio. O meu primeiro salário da universidade eu doei integralmente para a igreja, porque Deus tocou no meu coração. E eu pensei, todo mundo tem lutando por um emprego e eu tenho 2 empregos. E a gente tem que dar as nossas premissas para Deus. E era bem na época que estava iniciando as chambotas e a gente precisava de um fogão. E era muito próximo do valor. E eu olhava na conta, aquele dinheiro parecia que não era meu, aquilo me incomodava. E eu fiz essa oferta. E aí, um mês depois, a gente já estava com o apartamento, com tudo. Então, em julho, a nossa carta de crédito já estava aprovada. Em agosto, a gente já estava com o contrato do banco assinado. Em setembro, com as chaves nas mãos. E aí veio a parte da reforma e a gente não tem ideia como a gente está conseguindo fazer tudo, porque a gente já está quase finalizando toda a parte de obra. A gente faz, o dinheiro ele abaixa um pouquinho, logo ele já sobe, a gente cada vez oferta mais e a gente não entende como... A gente entende, né? Mas é inexplicável aos olhos humanos como a gente está aqui hoje. A gente não sabe dizer realmente, esse ano é um ano de proezas. A gente não conseguiria fazer tudo que nós estamos lidando, tudo que nós estamos fazendo, se não fosse a proeza de Deus nos ajudar, com certeza. Ou seja, contra previsões de um ano que tinha tudo para ser um fracasso, vocês estão completamente abençoados, um novo negócio, apartamento novo, curados, emocionalmente bem, espiritualmente bem. O que o Ministério Mudança de Vida significa para vocês? O Ministério Mudança de Vida, para mim, significa priorizar Deus acima de todas as coisas. Esse lugar, esse ambiente, ele nos fascina, ele nos deixa bem, ele nos ensina de que Deus deve ser a nossa prioridade. E nos ensinando isso, nós fizemos questão de consagrar esse apartamento ao Senhor. E assim que nós pegamos as chaves, nós fizemos questão, diante de família, antes de qualquer pessoa, antes de nós entrarmos no apartamento depois que ele era nosso, nós fizemos questão do Bispo Pedroso, que foi quem recebeu ele naquela situação lamentável, entrar no apartamento antes de qualquer pessoa para consagrar ao Senhor. Porque aqui nós aprendemos que as primícias são do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nosso tempo, nosso dinheiro... nossas prioridades, nossas escolhas sempre devem ser primeiro para o Senhor. 2020 já é o melhor ano da vida de vocês. De longe, em 10 anos juntos, nós não crescemos tudo o que crescemos juntos nos últimos meses. É o melhor ano disparado, com certeza. Feliz e abençoada. Demais.